gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui na Boas Novas. Hoje a gente no tema Saúde e Vida, um tema que tem uma proposta para pensar comportamento, emoção, pensamentos. E hoje nós vamos conversar, papear, dialogar sobre explosões de raiva. Bom ter a sua companhia para isso. Calmas e serenas e tranquilas. Até a primeira explosão de Xavier e Carla Araújo, psicólogas. Hoje só dá psicóloga aqui. Então vai ser muito bom, Paula. Vai ser ótimo. Vai ser bom demais. Carla, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Pastora Gisela, querida, obrigada por você estar aqui também com a gente. Muito bom pra mim, a gente sempre cresce, né? Então, calmas, serenas e tranquilas, como é que ficam essas explosões de raiva? Assim, pastora Gisela, é tão interessante pensar nesse assunto, porque muitas vezes os acessos de raiva, eles estão se tornando na vida da pessoa uma constante. Isso. Então, se acontece dessa forma, nesse formato, é hora de começar a repensar esse comportamento, né? É um alerta, é como se fosse um outdoor piscando, né? Entendeu? Tipo assim, estou com a minha parte emocional sobrecarregada. Eu estou reagindo fora do estímulo. Então, é hora de você verificar o que está te sobrecarregando, o que está gastando as tuas energias, porque estamos reagindo demais, além da conta. Isso. Né? Carla, a raiva é uma emoção. Sim. Que muitas vezes a gente lida com essa emoção meio que sem saber o que é que ela está causando, tanto dentro quanto fora. E é bom pensar esse assunto, né? Sim, a emoção é algo saudável, assim como qualquer outra emoção. Mas é importante avaliar, ficar de olho quando essa emoção extrapola esse limite do que é saudável. Né? Quando realmente passa a causar prejuízos na sua vida, em qualquer esfera, seja profissional, pessoal, com um amigo, no casamento. Vamos propor também algumas dicas? Isso. Algumas orientações? Se você está realmente se desgastando com explosões de raiva, vamos conversar e eu acredito que vai ser muito bom. Então vamos lá, Carla. A raiva a gente estava conversando no bloco anterior, que é uma emoção. Sim. Essa emoção que muitas vezes deixa a pessoa alterada, não é? Agora ela começa numa alteração interna muito difícil e complicada, porque ela mexe com muitas situações orgânicas que deixam você num estado, muitas vezes até você fica meio tão envolvido com aquela emoção que você perde um pouco o estado de consciência até do que está realmente fazendo ali. Mas então vamos lá, vamos tentar mostrar para o pessoal de casa e convidar o pessoal de casa a pensar que no momento em que começar a sentir essa raiva, essa emoção tão difícil e complexa, o que você pode orientar as pessoas que estão nos assistindo? Normalmente a raiva está relacionada a uma predisposição genética, algo que também acontece no dia a dia, em casa, normalmente vem daí. Só que o que faz a coisa acontecer, né, o gatilho mesmo, é o fator ambiental realmente. Então, assim, é importante, de repente, ao longo do dia, as pessoas que têm essas explosões de raiva, geralmente acontece por algo, assim, pequeno, algo que não é, né, tão grande. Às vezes, uma torneira de casa que quebrou, alguma coisa do gênero, e a pessoa já está acumulando tantos sentimentos, está guardando uma frustração, coisas do gênero, que aquilo ali vem e toma uma proporção exagerada, né? Às vezes além do que deveria ser. É importante, assim, eu vejo como uma avaliação, uma autoavaliação mesmo. De repente, ao longo do dia, parar alguns minutinhos, 2 a 3 minutinhos por dia, né? Se você não tem esse tempo, procura fazer isso à noite, se não dá ao longo do dia, mas avalia realmente o que aconteceu ao longo do dia, quais foram as suas atitudes, quais foram o seu comportamento diante de alguma dificuldade, para tentar estar trabalhando isso, né, da melhor maneira possível. Você falou uma palavrinha que eu achei interessante, acúmulo.
Acúmulo. Porque aí você, parece que a gente nessa urgência, tanto no alimento, né, como ele falou, que você às vezes não tem aquela capacidade cuidando de cada sentimento, né? No alimento também você vai comendo e acaba não comendo algo que realmente vai te trazer cura, não vai adoecer. Os sentimentos também, você tem que aprender a lidar com eles. Então é como se botasse debaixo do tapete. Você sentiu alguma coisa, aquilo não te fez bem, mas você não fala sobre aquilo. Você não joga, aquilo vai ficando em você, vai ficando marcado, né? Aí chega uma hora que você explode. E pode chegar uma hora que você falou que pode ser a parte genética. Geralmente alguém na família tem aquele comportamento que a gente repete. Entendeu? Então ficar muito atento a isso. Quando vier assim, alguma situação, como você falou, uma torneira que quebra, ou uma roupa que você queria botar e naquela hora não ficou boa, não estava pronta, e aí você já se desespera, ou o filho que chegou com uma nota que você também não esperava, coisas assim. Lembrar que são situações que você também já viveu e que agora talvez o filho, ou aquela situação, vai te levar a um impulso a você lidar com aquele sentimento, mostrar que você está com ele, saber lidar, não esconder o que está sentindo. Mas porque, olha, eu conheci uma pessoa, até tratei dela há muito tempo, já estava no 3º casamento já, e ele falou, eu já não aguento mais. É porque muitas vezes nós estamos lidando com a raiva, com essa emoção chamada raiva, e a gente quer tentar controlar muito o que está fora. E sem entender que o primeiro passo é pensar no que está dentro. Porque se a gente for só querer mudar a geografia, o comportamento que você tem e que está totalmente dentro de você, são os conteúdos internos que você já tem, que não estão avaliados corretamente, você vai ficar mudando de emprego, vai ficar mudando de casa, vai ficar mudando de relacionamento e vai continuar a mesma coisa. Por isso que é importante esse se dar conta. Eu estou agora aqui lidando com alguma coisa que está difícil. E aquilo é o início e é um gatilho para eu começar essa alteração acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acumular? Não, eu vou dar uma parada e eu vou tomar consciência do que está acontecendo para tentar elaborar isso aqui. É fácil? Não é. Por isso que a gente tem que procurar ajuda. É treino. E tem que procurar ajuda também. Porque na hora você é invadido por uma culpa, né? Porque você já agrediu, a pessoa que você mais ama, você já extrapolou, já falou coisas que não deveriam. Então aí depois você pede desculpa e não sei o que, fica naquele círculo vicioso. Então tem que parar para identificar qual é o sintoma, porque é geralmente pessoas que foram muito submetidas à pressão. E quem diz que você tem que fazer aquilo naquela pressão? Cada um faz o seu movimento. Ser aceito pelo outro. E por que a torneira não pode quebrar? Conserta amanhã, vai para outra, não é? Entendeu? Por que a gente fica tão exasperado? Porque foi pressionado naquela situação, a gente repete. Pensa, eu não estou mais naquele quartel, entendeu? Tem gente que vive, parece, dentro de um quartel, né? A palavra aqui colocada, até que eu mesma disse e usei, treino, não é no sentido de um mecanicismo, não é no sentido em que você é um bichinho que fica ali... Saber lidar, né, pastor? Não, é você realmente saber avaliar sua emoção, saber dizer, daqui para frente, se eu acumular com outras situações difíceis, isso não vai melhorar, vai piorar. É isso? Eu digo que não é disfarçar essa raiva, não é isso. É você realmente fazer esse treinamento. É você procurar tá descarregando essa raiva na hora certa, com a pessoa certa, da maneira certa. Na atividade certa, sim, que pode ser uma atividade esportiva, né? Desportiva, não é? Pode ser, você pode nadar, você pode correr, você pode praticar um esporte e tá ali liberando aquela energia que a raiva, ela realmente te coloca. Ter um hobby, um esporte é muito importante mesmo. E eu tenho certeza que muita gente está sendo abençoada com essa palavra hoje, porque esse assunto é muito importante, porque na hora que você vê que tem solução, não sou aquele monstro que eu penso que eu sou, existem outras pessoas que sentem a mesma coisa, tem solução, pode ter ajuda. Nossa, isso porque faz muito assim, bem. quando você está vivendo essa situação de explosões de raiva, a gente não está aqui colocando você num lugar de vítima, coitadinho de você, ou então você é o vilão da história. A gente está aqui colocando que existem possibilidades e que você precisa reavaliar e tomar decisões, porque às vezes a gente pensa que as decisões são dos outros. O fulano é que tem que me ajudar a que eu não fique com raiva.
Ela não que é? não tem que fazer isso ou aquilo. Ela é que não tem que fazer isso, ele é que não tem que fazer isso, porque a culpa é do fulano, é do Beltrano, é do ciclano, é do sinal que fechou na hora que eu queria passar, não é? Há uma É da tendência- torneira que quebrou na hora que eu queria E usar. justamente são essas pessoas que explodem no trânsito. Qualquer Verdade. coisa está xingando, não sei o que. Se tiver com uma arma na hora, então, nossa. A ideia é a gente não colocar no outro uma decisão que tem que ser nossa. Uma decisão que tem que ser absolutamente nossa. E nem colocar no outro a responsabilização. Acho que a grande palavra aí também é essa, né? A gente precisa se responsabilizar. Sim. E hoje é o dia de começar. Não deixar para amanhã Isso mesmo. essas avaliações. E no próximo bloco, eu queria conversar com vocês e com as queridas que estão aqui hoje, com as psicólogas Carla e Gisela, sobre orientações, né? Dicas, direções que eu acho tão interessantes para esse aspecto aí dessas explosões de raiva. E também, além de pensar nessas soluções, pensar também e fazer uma reflexão muito séria sobre o quanto que essas explosões estão, de repente, causando um verdadeiro caos familiar no trabalho e que muitas vezes a gente pensa assim, não, ninguém, tá tudo bem, o problema é só comigo. Não, eu estou afetando o que está ao meu redor e é preciso revisar tudo isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito forte. Voltando com o Espaço Feminino e estamos aqui conversando sobre explosões de raiva no tema saúde e vida. Esse tema, ele tem uma proposta e um objetivo da gente estar aqui conversando temas sobre cognições, pensamentos, comportamentos, emoções. E a ideia hoje é estar pensando na pauta explosões de raiva com as psicólogas Gisela Xavier e Carla Araújo. Agora, meninas, muitas vezes a pessoa começou, né, a viver essas alterações de raiva por alguma situação lá da infância. Eu aqui contando para as meninas, acompanhei uma situação de uma pessoa que ela foi, quando criança, exposta pelo pai, que ela vivia sob uma tensão quando criança muito grande e ela fazia xixi e urinava na cama. À noite, enfim, não conseguia se controlar. E o pai esperou que os coleguinhas chegassem para jogar futebol, levou o colchão molhado lá para fora e na frente dos coleguinhas tirou o short do menino e expôs o menino pensando, o pai, agora você vai ficar com vergonha e você não vai fazer mais isso. Acontece que ali nasceu uma raiva tão grande de tudo e de todos, nunca mais ele conseguiu manejar e equilibrar-se diante disso. Existem realmente situações que marcam a história do sujeito, do indivíduo e coisas assim desse tipo, Com certeza. são realmente não é, gatilhos que bem fortes, né? Então, qualquer situação que ele vá ser colocado como você vai ser exposto ou alguma coisa que saiu errada e que ele vai ficar em xeque-mate, né? Vai ficar em evidência, ele pode reagir pulando a culpa para o outro, jogando a culpa para o outro e vai. E se a gente chega uma hora, percebeu que está tendo explosões de raiva, mas já está começando vontade de quebrar as coisas ou de bater no filho, ou você tem... Aí um outdoor já está mais que piscando, ele já está né, mostrando que a gente está muito fora do estímulo, né? E precisamos procurar ajuda. Na hora da raiva é muito bom respirar, sabia? Mas como é que eu vou conseguir naquela hora? É disciplina. Respira 10 vezes e solta, e não é né? uma respiração de ombro, É. ok? Para isso, faça uma terapia. Vá a um psicólogo e procure ajuda. Por exemplo, essa respiração, que é uma respiração que ela traz esse relaxamento, ela tem que ser diafragmática. Ela não pode ser ombro, né? Querer
levantando os ombros. Ela precisa estar nessa região para ela realmente expandir e fazer com que os batimentos cardíacos e todo um funcionamento entre numa movimentar tranquilidade. Todo, né? É interessante, bem interessante. A gente chama de síndrome de Hulk também, né? Esse transtorno explosivo aí, intermitente, porque a pessoa dá uma de Hulk naquela hora e daqui a pouco ela vai se isolando também, porque ninguém quer ficar perto dela. Aquele cuidado de chegar perto de você e falar, sabe lá, como é que você vai reagir, aquele chefe que é temido e fica só, porque ninguém tem troca de amor com essa pessoa, troca de afeto, porque sempre aquela pessoa que você não sabe como vai reagir. Você pisa em ovos, né, com aquela pessoa, não sabe realmente como lidar com a situação, sabe o que vai vir daquela pessoa, né? Agora, Carla, é tão importante a gente estar colocando aqui para em algum momento, inspirar e convidar essa pessoa que está vivendo o que a gente está colocando aqui a procurar ajuda o quanto antes. Uma ajuda profissional, porque é muito importante que, se a ajuda é necessária, ela seja recorrida, não é isso? Sim, realmente, assim, é super importante buscar ajuda para realmente não vir a acontecer esses prejuízos, né, na tua vida pessoal, profissional e até algo mais severo como o transtorno intermitente, né? Então é importante sim esse acompanhamento, buscar ajuda. Não é uma fraqueza buscar ajuda, muito pelo contrário, eu vejo como uma pessoa muito forte, que tem a capacidade de estar se avaliando, perceber que precisa realmente de ajuda. E a gente estava falando antes de criança, né? Criança também é algo muito importante de ser visto, porque a criança aprende através do exemplo. Então, se tem dentro de casa pais explosivos, a tendência é que vá repetir isso, né? E tem crianças que sofrem abuso na infância e quando chegam à fase adulta, esse abuso se reflete de uma forma muito severa, podendo ser uma raiva que, assim, vá em cima de outras pessoas, né? É um comportamento realmente destrutivo. Como ela foi ferida, ela quer ferir o outro também, quer ferir a família. E inclusive, esse exemplo que eu dei desse adulto, ele realmente, ele não sabia, nem conseguia compreender por que ele feria tanto as pessoas. E por que ele odiava tanto. Aquilo estava inconsciente. Isso, aquilo estava numa esfera da consciência que ele não estava acessando. E ele precisou de ajuda para poder ter contato com isso e revisar isso. Então, ter um outro olhar para esse passado. Exatamente. Sabe aquela raiva que ele não conseguia explicar e ele sentia. E ele sentia e era legítimo. Era algo que precisava ser visto. E às vezes acontece assim com essa criança que está passando por todo esse estresse dentro de casa, está vendo seus pais, está vendo alguém que é cuidador dela, com essa raiva constante, e é preciso que seja olhado. E a criança não consegue verbalizar, né, muitas vezes o que está sentindo, o que está acontecendo. Com certeza. E assim, normalmente o que a gente pode ver através do desenho, através do sonho, a criança fala muito através do sonho. Então a gente pode estar percebendo, estar avaliando aquele contexto ali, coisas que a gente não está às vezes no dia a dia com a criança, ela fica com outras pessoas, a gente pode estar observando através desses meios. A brincadeira, o brincar da criança revela se ela está passando por algum desgaste desse nível. Ela pega os bonequinhos, cores que ela utiliza no desenho, os bonequinhos, a agressividade. Ela pega, briga. Eu tive a pessoa bem próxima a mim, o pai começou a bater na mãe. Eu já até contei isso aqui nos bastidores. Aí, quando chegou um dia, alguma coisa que ela fez, assim, que ele sabia que o pai não gostava, ele falou, pai, bate nela, vai, bate. E ele amava a mãe. Então, é uma coisa assim que nós temos que separar até a criança desse tumulto todo para que ela pudesse ter um rumo. Hoje em dia, ele já tem outro comportamento em relação à mãe. Agora, é muito legal que você, se realmente está vivendo algo parecido ou sabe que existe alguém que precisa de ajuda nesse sentido, não deixa para amanhã aquilo que é tão importante ser feito agora, porque às vezes a gente fica com vergonha, a gente fica se sentindo intimidado pelo que as pessoas vão achar ou pensar, e a gente fica tentando administrar um problema sem conseguir. É muito pior, não é? É o quanto antes buscar ajuda e considerar se eu preciso de ajuda, desonroso ficar escondendo isso e ficar tendo problemas ainda mais graves amanhã, né? Vocês teriam algumas orientações para passar para esse telespectador que está acompanhando o programa hoje? A gente já deu a dica aqui de procurar ajuda logo, né? Imediatamente. Tem algumas orientações. Já vocês podem trazer aqui para a gente e a gente vai ouvir e acompanhar uma dica bem interessante. Dá uma olhada.
fim do horário de verão, lá vamos nós atrasar os ponteiros do relógio em 1 hora. Atrasar o relógio biológico, no entanto, não é uma tarefa tão fácil assim, pois pode prejudicar o ritmo e o funcionamento do corpo. O desequilíbrio do organismo se dá nos 5 primeiros dias da mudança no relógio. Após esse período, e com os devidos cuidados tomados, o corpo se adapta de forma tranquila. O ideal para preparar o organismo ao novo horário é manter uma boa qualidade de sono e dormir o suficiente durante toda a semana. Dificuldades para dormir ou acordar podem predispor os problemas cardíacos e outras doenças. O infarto, por exemplo, costuma ocorrer algumas horas depois de acordar, e principalmente na segunda-feira, dia em que o estresse comumente aumenta. Também não é recomendado comer muito antes de dormir, nem ir para a cama com o estômago vazio. Quando a hora de dormir estiver se aproximando, evite atividades que exijam concentração ou esforço físico e tente apostar em práticas relaxantes, como a meditação e técnicas de respiração. Amei! Daniela Azevedo! Perfeito. Nossa dica ficou maravilhosa! Tudo de bom, né? Olha, você está vendo aí que uma das orientações da nossa dica passam pela qualidade do sono. E muitas vezes toda essa irritação e essa raiva, essa emoção da raiva, ela se dá porque o sono e a qualidade do sono está comprometida. Então o sono é uma dica, né? É uma Dormir bem. dica enorme, Uma né? dica. Porque até qualquer um de nós, se você dorme pouco, você vai ter uma reação. Ou você vai ficar sonada muito, não vai dar muita importância ao que está acontecendo, ou vai dar importância demasiada, né? Mas uma dica boa, saber que é fugir numa situação dessa. Se você sabe que você está perto de uma situação, né? Está se movimentando, configurando ali na situação familiar, de que você vai começar a gritar ou brigar, sai, vai correr um pouco, vai andar, desce um pouco, vai conversar com o porteiro, ou então tem que sair da situação. Pelo menos uma coisa assim de primeira, sai da situação. Porque na ajuda você vai aprender a respirar. Porque você falou bem, tem pessoas que pensam que é aquela coisa assim, fica tão em sôfrego, né? Aquela coisa, né, difícil, que não adianta nada, né? Mas eu acho que tem que sair daquela situação. Claro que naquele dia, já foi falado aqui hoje também, você percebeu o que foi que você viveu ali, tem uns ganchinhos que a gente pode pegar, né? E aí, o que foi que eu vivi hoje que me estressou, que aí, na primeira coisa que transbordou o copo de noite, eu já... Olha, dormir bem, alimentar-se corretamente. Muitas vezes a gente não está se dando conta de que a nossa alimentação está muito, muito, muito ruim, de péssima qualidade. Comendo de uma forma a mais, com muita pressa. Existem coisas que a gente precisa resgatar. O alimentar-se, o comer com aquela hora reservada, você sentado, comer andando, comer em pé, comer falando, e você não vai experimentar a comida, você não vai... É legal isso, né? Fala, Carla, tem alguma dica aí? Porque a gente está aqui pensando as dicas. Não, eu achei interessante também que falou da dica, a questão dos problemas cardíacos. Eu estava até vendo, esses dias, estava falando alguns estudos dos Estados Unidos que falam que uma pessoa que tem explosões de raiva tem 3 vezes mais chance de ter um ataque cardíaco. Então, assim, é algo também importantíssimo a ficar atento, né? Procurar realmente... seguir essas dicas, ter aí, se analisar, controlar essa raiva, né, dispensar ela de forma adequada, não estar acumulando e nem disfarçando, procurando também os esportes, como a gente falou antes, e tentar minimizar, né, o possível essa questão da saúde, problemas mais severos. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tinha também essas explosões de raiva, ela disse, eu já fiz tudo, não adianta nada comigo. Eu já li livros, eu já escutei música, tudo sozinho. Tudo sozinho. Quer dizer, nessas horas que a gente convida a que você, se disponha a interagir, a procurar uma ajuda realmente profissional. Sim. Isso é super válido, porque às vezes a pessoa está pensando assim, eu já fiz tudo que podia fazer, mas tudo sozinho.
Ou então aquelas receitas de um, de outro, né? Não, faz isso que é bom, faz aquilo que é bom. E é só tempo perdido. E naquela hora que vem a culpa, porque vem sempre a culpa depois né? Vem a culpa, vem o mal-estar do que fez, do que magoou, a vergonha. Aí você para. Se foi, por exemplo, a minha mulher deixou a louça na pia suja, por que ela não pode ficar lá? Essa regra é válida para mim, né? Tirar um pouquinho, a gente repete muitas coisas que não são nossas. Não fomos nós que colocou isso na sua cabeça. Sua mãe sempre fez assim, não quer dizer que você vai fazer também. O que é melhor para mim? Qual é a regra? Isso aí realmente me incomoda? E, sabe, começar a reavaliar, mudar seu estilo de vida, a mudar sua ótica. Tem coisas que tem que ser diferente. Faça diferente. Né? Exatamente. É interessante isso, ela falou dos pais, né? A gente tem realmente essa questão de, no geral, não querer ser parecido com os pais nos aspectos negativos. De repente, a gente percebe, caramba, como eu sou parecido com meu pai e com a minha mãe. Mas a gente não tem que ficar preso a isso, né? A gente realmente pode, né? É assim, essencial estar buscando uma ajuda, porque isso pode ser mudado. A gente pode estar buscando formas melhores de lidar com as situações. Então, não tem que ficar preso a uma regra, né? A uma coisa cultural. Mas porque agora quem manda na minha agenda sou eu. Para aquele que já está independente, né? Para aquele que já está com a sua família. Quer dizer, agora quem monta as regras sou eu. Tomar as rédeas da situação. De si mesmo, né? E se as coisas estão fugindo no momento do controle, tentar relaxar um pouco mais, não é? Ok. Por que aconteceu isso? Por que a torneira quebrou agora? Que não tem remédio, remediado está. Por que o sinal fechou agora? Pois é, e aí? O que tem? Agora, pastora, quando chega a quebrar as coisas, a partir para agressão, aí até medicação tem que entrar. Tem que entender que medicação não é só também para quem está, sabe? Não, a medicação que vai, né, para alteração de humor, alguma coisa assim, mas... Por isso, tem a nossa recomendação de busca de ajuda. É necessário avaliar a situação como um todo. Bom, vamos ao intervalo e voltamos já. Como espaço feminino, no nosso tema Vida e Saúde, hoje a gente papeou sobre explosões de raiva e a ideia é procurar ajuda, não é isso? Isso. Nosso chefe, Wagner, ele disse uma coisa muito legal lá na nossa cozinha. Hoje a gente vive com tanta pressa, né, chefe? Sim, muito. E essa pressa está tirando da gente um tempo precioso. E uma capacidade de observar, uma capacidade de sentir e de se avaliar. Sim. E avaliar o que come, avaliar o que coloca para dentro. O que sente. O que sente. E hoje é esse o grande convite para você. Curta aí uma agenda de saúde. A Prefeitura Municipal de Trindade, em Pernambuco, iniciou novas ações de combate à dengue, zika e chikungunya. As gestantes recebem informações sobre os cuidados com a microcefalia, enquanto os agentes de endemia visitam as casas da comunidade, com uma equipe para aplicação do produto larvicida e investigação de possíveis focos de dengue. Para outras informações sobre essa campanha, acesse www.trindade.pe.gov.br. Muito bom o nosso programinha. Estava aqui agradecendo ao chefe Wagner Santos, a Carla Araújo, psicóloga, a Gisela Xavier, psicóloga. Queridos, voltem sempre que puderem. Amém. Muito bom, muito bom mesmo. Agora, sempre trazendo esses apoios que vocês podem nos dar, essas ajudas maravilhosas, são muito bem-vindas. Ok. Tudo por uma vida mais tranquila, mais calma, não é isso? Serena. Bom, nós agradecemos a sua companhia, lembrando que você acompanha esse programa pelo nosso site www.boasnovas.tv ou, se preferir, no nosso canal do YouTube. Beijo no coração, obrigada pela companhia e audiência. Paz!